como já é de praxe. Eu sou Fábio Matos Rodrigues, atualmente eu estudo, eu faço doutorado na Unesp de Bauru, e o trabalho que eu irei apresentar refere-se ao recorte da fundamentação teórica do meu trabalho de mestrado, que foi defendido no início desse ano. Como já foi anunciado, né? O ensino de astronomia e alfabetização científica nos anos iniciais, relações possíveis. Bom, a alfabetização científica, tendência ou necessidade educacional? Para respondermos essa pergunta, é necessário nós termos em mente do que se trata a alfabetização científica. Então, dentro de um ambiente de consensos e dissensos, principalmente no que se refere à palavra alfabetização, que em algumas traduções, por não ter essa palavra alfabetização, traz como letramento, nós consideramos a alfabetização científica como pronunciada por Chassot, que é um conjunto de conhecimentos que facilitariam aos homens e mulheres fazer uma leitura do mundo em que vivem. Paralelamente, Lorenzetti e Zoikov afirmam como um processo pelo qual a linguagem das ciências naturais adquire significados, constituindo-se como um meio para o indivíduo ampliar o seu universo de conhecimento, sua cultura como cidadão, inserindo-se na sociedade. Diante disso, nós entendemos a importância da palavra alfabetização, que no contexto mais amplo, quer dizer a compreensão de uma estrutura de linguagem, o que faz da alfabetização científica uma compreensão de uma estrutura de linguagem de cunho científico. Então, diante disso, nós percebemos que a partir dos anos 2000, a alfabetização científica ela ganha destaque, principalmente no que se refere, segundo Carvalho de Pérez, no fazer ciência e o saber fazer, que tem como pano de fundo a construção de uma leitura crítica do mundo, ou seja, o pronunciamento de uma autonomia. Autonomia esta, que segundo alguns referenciais, os livros didáticos não são insuficientes, mas apontam, ou apenas apontam para direções a serem trilhadas para novas descobertas. Daí então, a alfabetização científica torna-se um componente importante para a formação intelectual e, por isso, uma necessidade educacional. Bom, Sansero e Carvalho, 2011, pronunciam que são considerados pilares ou eixos estruturantes da alfabetização científica, dos quais são a compreensão básica dos termos e conhecimentos científicos fundamentais, que, em suma, quer dizer posicionamento de forma reflexiva no seu cotidiano, assim que entendemos que a alfabetização científica é um processo, a compreensão da natureza das ciências e dos fatores éticos, políticos que se circundam a sua prática, que está intimamente relacionado com a compreensão da natureza, né, na questão de analisar questões do dia a dia, de forma crítica e principalmente pautada em conceitos científicos, que futuramente, em 2013, Sansero pronunciou que perpassam pelas seguintes fases: aquisição de análise de dados, síntese, decodificação de resultados, que hoje originam os chamados saberes. E, por fim, o entendimento das relações existentes entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, que, de um modo geral, está indicado à compreensão das implicações que a ciência causa em diferentes desenvolvimentos da sociedade e tecnologia, visto que o desenvolvimento da ciência ela tem como uma necessidade prática para o bem comum da sociedade. E qual a importância do ensino de astronomia nas aulas de ciências? Então, em contexto geral, o ensino de ciências, quando é inserido a astronomia, nós temos basicamente um preâmbulo de curiosidade. Em outras palavras, a astronomia ela tem um potencializador para o ensino de ciências. Alguns referenciais, entre muitos que nós disponibilizamos na nossa dissertação, evidenciam isso. Por exemplo, Caniato diz que... Desculpe, perdão. Acho que foi na hora de digitar nervoso, né?
E a emoção de estar de frente. Bom, caniato com um T só, diz que é um efeito motivador. Tigranes já diz que causa a curiosidade. Lang e Nard já traz como um olhar diferenciado para a face das outras ciências. E futuramente Lang pronunciou que o alto grau de interdisciplinaridade da astronomia é a qualidade singular e, portanto, o instrumento de conexão entre as diferentes ciências. Diante disso, revisamos os parâmetros nacionais, curriculares nacionais. E nós tentamos encontrar, claro, a posição em que se enquadra a astronomia. Então, é dividido, como todos nós sabemos, em 4 eixos temáticos: Terra, Universo, Vida, Ambiente, Ser Humano e Saúde, Tecnologia e Sociedade, mas a astronomia está alocada no ensino fundamental nesse eixo, Terra, Universo, onde é tratado espaço, universo, espaço, tempo, matéria, o ser humano, vida e os processos de transformações. Bem, o terceiro ciclo geralmente é apontado dia e noite, estações do ano, fase da lua, movimento de marés e eclipses. No quarto ciclo, comparações entre planetas, escalas de distância, grandezas e unidades. Bom, no que se refere à participação dos alunos, encontramos no PCN sempre a ênfase na observação direta, duração do dia diferentes épocas do ano, sobre os horários de nascimento, no caso do Sol, da luz das estrelas ao longo do tempo, a natureza cíclica desses eventos associando ao ciclo de seres vivos e ao calendário. E no quarto ciclo, amplia-se um pouco mais essa visão para as teorias geocêntricas, heliocêntricas, estabelecendo relações espaciais e temporais na dinâmica composição da Terra. Ou seja, há uma evolução histórica, há uma ênfase da parte histórica da astronomia e a sua contribuição para o ensino de ciências, para a ciência de um modo geral. Diante disso, entendemos que se o ensino de astronomia for abordado de maneira interdisciplinar, conforme foi pronunciado nos PCNs e também nos trabalhos ao qual nós verificamos, tem por consequência despertar o interesse pela ciência, uma vez que os eixos estruturantes podem ser abordados quando se trata de algumas temáticas. Ou seja, trabalhar a compreensão básica dos termos, conceitos científicos fundamentais, em astronomia, segundo os PCNs e os referenciais, nós podemos trabalhar os conceitos básicos de astronomia e as discussões fenomenológicas, que automaticamente estaremos associando às questões fundamentais de conceitos científicos, também da própria ciência ao longo da história. A compreensão da natureza das ciências e dos fatores éticos, políticos que segundam sua prática, podem ser compreendidos com trabalhar, segundo o PCN e os referenciais, com as concepções espontâneas e o olhar diferenciado para outras ciências. E, por fim, o entendimento das relações existentes entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente está intimamente relacionado, quando nós tratamos a astronomia como um agente potencializador para as ciências, com o desenvolvimento de atividades científicas diante dos fenômenos naturais. É claro que é uma discussão teórica, né? Então, nós concluímos que a astronomia ela faz parte do processo de leitura crítica do mundo, como um elemento motivador nas aulas de ciências, podendo fomentar discussões importantes para a compreensão do fazer científico ao longo da história, vivenciado por diferentes culturas. Revoluções ocorridas no pensamento científico e, portanto, na própria ciência. Apenas algumas referências utilizadas. E muito obrigado. Perguntas? Levanta a mão que eu levo. Ele terminou um pouco mais cedo, né? Estamos tempo aí. Pergunta? Não? Nenhuma? Bom, eu vou fazer uma pergunta rápida, né?
Você já defendeu o mestrado, digamos, Sim. o que é o mestrado? Sim, já defendi. Ah, legal. E, bom, então, você tem um artigo publicado sobre esse material ou é bem recente? É bem recente, eu defendi no dia 7, aliás, dia 13 de março desse ano. Agora, bem recente. É, bem Legal. recente. Maravilha. Então estamos trabalhando para isso. Obrigado. Maravilha. Mas, pergunta, aproveita, ué. Ô, Marcos, você teve alguma experiência em sala de aula para verificar se tudo que você falou aí é verdade mesmo? E uma coisa é você ler, que as pessoas dizem, etc. Você fala, o candidato falou que isso é muito importante. Você chegou a testar isso mesmo? Deu aula para aluno? Testou essas coisas? Então, como eu falei, é uma discussão teórica. Na verdade, no meu trabalho de mestrado, eu trabalhei com formação de professores. Então, o que nós acabamos abordando na fundamentação teórica seriam as possibilidades, né? Então, por isso que eu disse, relações possíveis. Então, dentro do contexto da astronomia e do contexto científico, é possível fazer essa relação. Agora, na prática, talvez, em alguns contextos bem pontuais, sim, eu acredito que sim, seja possível. Mais alguma? Tem uma? Oi? Tem. Fábio, quando você estabeleceu uma correlação entre a natureza da ciência e as concepções espontâneas, o que você está chamando de concepções espontâneas? São investigações sobre os conceitos científicos ou sobre outros elementos da ciência? Por exemplo, elementos de como a ciência é produzida, de quais os procedimentos que a ciência segue, ou seja, elementos mais correlacionados à natureza da ciência. Bom, quando eu pronunciei a questão das concepções espontâneas, isso tendo em vista, claro, as próximas etapas do trabalho, que seriam os professores e os alunos, seria a expressão equivocada dos termos científicos e da própria prática da ciência. Então, nós podemos visualizar, diante das entrevistas que fizemos com os professores, que havia muita concepção espontânea e também errônea de alguns conceitos que comumente, né, nós já bem conhecemos dos professores que ensinam no ensino fundamental. Então acaba sendo recorrente. Então, quando eu falo concepções espontâneas, estou me referindo basicamente às concepções, de certa forma, errôneas, do ponto de vista astronômico e científico da prática pedagógica, nesse sentido. Ok. Turma, então vamos mais uma vez agradecer o Fábio pela apresentação. Obrigado. Próximo trabalho é Interpretações Epistemológicas de licenciados em Física acerca dos modelos geocêntrico e heliocêntrico. Flávia Polatti e João Zanetti. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, eu queria agradecer à comissão organizadora do ISNEA por esse belo evento que a gente está participando, ao Paulo, principalmente, que tem se esforçado bastante para que o evento ocorra de uma maneira bem agradável a todos. Meu nome é Flávia Polatti. Eu sou estudante de doutorado do Programa Interunidades em Ensino de Ciências da USP. E o meu orientador é o professor João Zanetti, com quem eu tenho o imenso prazer de dialogar esse trabalho de doutorado. O contexto dessa pesquisa se insere, então, na minha tese de doutorado. A minha tese de doutorado,
Envolve um estudo tanto teórico quanto um estudo empírico. No estudo teórico, eu me aprofundo dos referenciais da história e da filosofia da ciência, especificamente os episódios da história da astronomia. E no estudo empírico, eu faço uma investigação na formação inicial de professores no curso de licenciatura em Física da USP. Para esse trabalho... Só um minuto. Para esse trabalho, eu apresento um recorte pontual da minha pesquisa de doutorado, que é um olhar sobre os critérios de transição entre os modelos heliocêntrico e geocêntrico numa perspectiva epistemológica, em que eu me amparo muito na filosofia da ciência e em alguns epistemólogos. Eu trago para esse evento uma análise da primeira amostra de dados, um curso piloto que foi observado no segundo semestre de 2015 e que eu pretendo repetir a análise e repetir a observação num outro curso agora no segundo semestre de 2016. Bom, eu me amparo bastante nas discussões sobre a importância da história e da filosofia da ciência no ensino de ciências, né? Nos últimos anos, a gente vê uma crescente tendência e uma crescente defesa da importância da história e da filosofia da ciência no ensino de ciências, em diversos níveis, tanto no ensino básico, quanto na formação de professores e no ensino superior. É interessante pensar nos argumentos que a gente tem da importância de inserir a história e a filosofia da ciência na sala de aula, né? Dentre os inúmeros argumentos, um deles, que eu acredito que é bastante importante, também vivencio na prática, trabalhando diretamente com a formação de professores, é que a história da ciência ela pode contribuir para uma boa compreensão da maneira como a ciência foi construída ao longo da história da humanidade, numa perspectiva muito mais humanística do que científica. E, além disso, a história da ciência também pode contribuir para ter discussões mais aprofundadas sobre o que a gente chama de natureza das ciências, a maneira como a ciência é produzida e a maneira como a ciência ocorre na prática. E é interessante pensar também que a história da ciência ela pode permitir uma rica discussão de aspectos também epistemológicos, aspectos filosóficos que muitos filósofos da ciência vêm debatendo nos últimos anos. Por isso, eu defendo na minha tese que os episódios da história da astronomia eles podem auxiliar numa visão mais humanística, plural e cultural dessa ciência. Na minha tese, eu estudo diversos episódios da história da astronomia, mas principalmente episódios do século XV, XVI, do século XVI e XVII. Para esse trabalho, eu trago um recorte olhando somente um episódio da história da astronomia, que é o episódio conhecido como Revolução Copernicana. Esse episódio ele foi bastante estudado por inúmeros historiadores da ciência, como o Bernard Cohen, Pierre Durand, Thomas Kuhn, Alexandre Corré, o Richard Westphal, Stephen Shape, que está vivo e participa até hoje de vários eventos internacionais em história da ciência, e o Joseph Needham. Esse episódio ele narra diversos acontecimentos na astronomia e na física entre o século XV e XVI e pega um pedacinho do século XVII. E, normalmente, junto a esse episódio, a gente vê uma abordagem, um tratamento desse episódio somente com os personagens mais conhecidos, os personagens mais famosos, como, por exemplo, o Ptolomeu, Copérnico, Tycho Brahe, Kepler e o Galileu. Outros personagens que participaram desse episódio, como, por exemplo, o Descartes, ou até mesmo me esqueci agora, estou um pouco nervosa. O Descartes não aparecem nesse episódio nos livros didáticos ou em materiais didáticos, só os personagens mais famosos. Para analisar esse episódio histórico, eu me amparei bastante também nos epistemólogos e filósofos da ciência que surgiram no que a gente chama de nova filosofia da ciência. Na década de 60 surgiu um movimento que criticou intensamente o positivismo lógico. Dentre esses filósofos, podemos citar, por exemplo, o Fleck, o Popper, o Kuhn, o Tolkien, o Faraday, o Hanson e diversos outros que entraram nessa tendência de criticar essa tendência filosófica. Daí a gente vê que surgem diversas interpretações do episódio da Revolução Copernicana.
não somente as interpretações que já eram defendidas por alguns filósofos antes da década de 60, mas surgem novas interpretações. Com essas novas interpretações, a gente consegue observar que aspectos não racionais aparecem nas justificativas de como a ciência é produzida e como ela funciona na prática. Por exemplo, eu vou trazer para vocês exemplos de 3 filósofos e como eles interpretam, filósofos e historiadores, né? Como eles interpretam esse episódio da Revolução Copernicana. Um dos filósofos, um dos historiadores mais importantes e mais conhecidos que estudou esse período da Revolução Copernicana certamente foi o Kuhn. O Kuhn, o seu livro mais conhecido, A Estrutura das Revoluções Científicas, aborda levemente essa temática, mas ele tem um outro livro que muitas pessoas ainda não conhecem, que é o livro A Revolução Copernicana, a Astronomia Planetária no Desenvolvimento do Pensamento Ocidental, de 1957. Esse livro aqui tem uma tradução em português, então é muito fácil encontrar hoje em dia, vocês podem... Até possível encontrar em PDF na internet, esse livro do Kuhn. Nesse livro, e na epistemologia do Kuhn, defendida por ele, os episódios da história da ciência eles ganham um destaque. A epistemologia surge atrás da análise histórica que o historiador está fazendo. E na interpretação do Kuhn, o modelo geocêntrico, no fim do século XVI, ele se encontrava em um período de crise. E nesse período de crise, outros modelos alternativos teriam surgido para o sistema solar e teriam aparecido na sociedade que superaram o paradigma geocêntrico. Ou seja, o Kuhn se ampara muito na ideia de crise, de que o modelo geocêntrico se encontrava num período de crise e, por ele estar em crise, outros modelos surgiram concorrentes a esse modelo que já era bem estabelecido na sociedade até o século XVI. Outro filósofo interessante é o Lakatos. O Lakatos, ele tem uma defesa bastante interessante sobre o que a gente chama de metodologia de programa de pesquisa. Nesse livro do Lakatos, História da Ciência e suas reconstruções racionais, o Lakatos analisa vários episódios da física, dentre eles o episódio da Revolução Copernicana e também o episódio da gravitação, como que o Newton teria chegado às ideias que ele chegou da gravitação universal. E o Lakatos defende, por exemplo, que tanto o Copérnico quanto o Ptolomeu, eles tinham como bases programas de investigações específicos, derivados do programa pitagórico platônico. E o Copérnico não teria elaborado nenhum programa novo, mas sim reestruturado uma ideia antiga do Aristarco de Samos e mantido uma heurística platônica. Outro filósofo que eu acho bastante interessante e é o que eu mais me aprofundo na tese é o Feyerabend. O Feyerabend é bastante conhecido como um anarquista epistemológico. Os livros mais conhecidos do Feyerabend aqui no Brasil é o Contra o Método, A Ciência em uma Sociedade Livre e A Deus a Razão. Nesses livros e na epistemologia do Feyerabend, ele defende que regras prescritivas da ciência, ou seja, de como a ciência deveria ser, podem ser violadas e que procedimentos irracionais, como a propaganda e a violação de aspectos empíricos, aparecem constantemente na produção do conhecimento científico. E o Feyerabend defende que não existe um único método racional que explica a transição entre os modelos heliocêntrico e geocêntrico. Eu trago para vocês alguns exemplos mais específicos de 2 livros do Feyerabend, o Contra o Método e A Ciência em uma Sociedade Livre. Esses 2 livros são os 2 livros que eu mais me aprofundo e que ele traz bastante uma interpretação, desse período de transição entre os modelos heliocêntrico e geocêntrico. Nesses livros, o Feyerabend apresenta, como por exemplo, um dos personagens centrais para a aceitação do modelo heliocêntrico, o Galileu, que o Galileu teria sido, de certa forma, um grande propagandista do modelo heliocêntrico. E se o Galileu, de repente, não tivesse feito essa propaganda do modelo heliocêntrico, talvez ele não teria sido aceito no período do século XVII. Bom, além disso, principalmente no livro A Ciência em uma Sociedade Livre, o Feyerabend defende que algumas interpretações epistemológicas são problemáticas, como, por exemplo, olhar a Revolução Copernicana
e perceber o empirismo ingênuo, o empirismo sofisticado, o falseacionismo, o convencionalismo e a teoria das crises, essas são categorias de ismos que a gente usa na filosofia da ciência para interpretar um certo episódio histórico. E o Farabi defende que essas visões epistemológicas, todas elas apresentam inúmeros problemas para interpretar a Revolução Copernicana. Nenhuma delas dá conta de responder a pergunta central: por que o modelo heliocêntrico venceu a disputa em cima do modelo geocêntrico? Nesse sentido, com base em todo esse aporte teórico, a minha pesquisa envolve também a parte prática, que foi o contexto de investigação com estudantes de primeiro ano da licenciatura em Física da USP. Eu investigo uma disciplina que se chama gravitação, uma disciplina proposta na década de 90 pelo professor João Zanetti, que traz uma perspectiva histórica e filosófica da construção das teorias gravitacionais, desde Aristóteles até Einstein. E toda a minha pesquisa eu desenvolvo com esses estudantes, cursantes dessa disciplina, que é obrigatória para o segundo semestre do curso. 43 alunos cursaram no ano passado no período diurno e 31 alunos cursaram no período noturno. Para esse trabalho do SNEA, eu selecionei uma pequena parte dos dados, porque eu tenho um oceano de dados e eu precisava selecionar e chegar em algum ponto. Eu selecionei 12 estudantes que apresentaram argumentações mais elaboradas, argumentações mais desenvolvidas sobre as perguntas que a gente propôs nos questionários. A gente desenvolveu diversos instrumentos de avaliação dessas concepções, como, por exemplo, aplicamos um questionário pré-tese, um questionário pré, um questionário pós, e também desenvolvemos diversos trabalhos individuais escritos ao longo do curso. Bom, algumas interpretações epistemológicas surgiram dentre os estudantes, né? Agora eu vou apresentar para vocês as categorias da minha pesquisa. Vou tentar ser rápida, mas acho que eu vou passar o tempo. Bom, alguns estudantes apresentaram uma noção que eu chamei de convencionalismo, que é a noção de que o modelo heliocêntrico ele foi aceito por ser mais simples do que o modelo geocêntrico, que ficou cada vez mais complicado com a inserção de epiciclos, deferentes, equantes, para explicar os novos dados observacionais. Outra noção, o falseacionismo, é que as novas observações refutaram importantes pressupostos do modelo geocêntrico e conduziram à invenção de um novo modelo. Diversas dessas categorias que eu elaborei foram inspiradas nos livros do Feyerabend, no livro Contra o Método e A Ciência e uma Sociedade Livre. Muitos dos estudantes, vou mostrar para vocês bem rápido os dados depois que eu já analisei, apresentam uma visão empirista ingênua, que é a visão de que o modelo heliocêntrico ele foi aceito porque corroborou com os dados observacionais que surgiram com a aprimoração dos instrumentos, principalmente após o uso do telescópio para fins astronômicos. E bastante estudantes também apresentaram a visão do empirismo sofisticado, que o modelo heliocêntrico foi aceito porque ele explica os fenômenos já conhecidos e ainda as novas observações, podendo ainda fazer boas previsões de forma a explicar uma maior quantidade dos dados empíricos. Algumas categorias surgiram após a análise dos dados, eu não esperava que isso ia acontecer, como, por exemplo, a questão do conflito entre ciência e religião, que os obstáculos religiosos impediram a superação do geocentrismo e a aceitação do modelo heliocêntrico em um primeiro momento. A questão das influências sociais na ciência, que os fatores sociais, culturais da sociedade vigente no século XVI e XVII foram decisivos para a aceitação do modelo heliocêntrico. E a questão da influência da matemática e da tecnologia, sendo que só seria possível aceitar o modelo heliocêntrico devido ao aprimoramento de elementos da matemática e à evolução de novos aparatos tecnológicos. Bem rápido. No questionário pré-teste, o que a gente percebe? Quando a gente pergunta para os estudantes quais os argumentos que levaram à aceitação do modelo heliocêntrico e à renúncia do modelo geocêntrico, a maior parte dos estudantes apresenta noções empiristas. 2 estudantes mostram argumentos mais sofisticados e outros outros argumentos mais ingênuos, dizendo que os dados que teriam permitido a aceitação do modelo heliocêntrico. No pré-teste, a gente também vê que os estudantes apresentam noções bastante vagas ou ingênuas. Eles têm muita dificuldade de argumentar em um nível epistemológico mais avançado. E também tiveram estudantes no pré-teste que não sabiam responder as perguntas, não tinham nenhum tipo de conhecimento sobre o que foi perguntado.
Ao longo do curso, nos trabalhos individuais, a gente vê que começa a mudar um pouco do cenário. A argumentação dos alunos fica um pouco mais complexa e, de certa forma, enriquece com as aulas e com os argumentos trabalhados durante o curso. Quando a gente pergunta quais os motivos que encontramos na história que levaram o homem a abandonar a teoria geocêntrica e adotar uma teoria heliocêntrica, continua tendo predominância de estudantes com noções empiristas, mas eles começam a ter uma noção um pouco mais elaborada. Por exemplo, começam a surgir noções de convencionalismo, ao afirmar que o critério de mudança para o modelo heliocêntrico teria sido a simplicidade desse modelo, e também começam a aparecer as noções de conflito entre ciência e religião, de que a religião teria sido um grande obstáculo para a aceitação do modelo heliocêntrico. Novamente, a gente percebe que a noção empirista predomina nos estudantes na interpretação desse episódio. E como considerações finais, a gente vê o quê? Que, embora a noção empirista predomine entre os estudantes, ao longo do curso a gente vê que os estudantes passam a ter uma interpretação mais elaborada desse episódio e menos ingênua. E, como metodologia de pesquisa, a gente percebe também que a gente realizou principalmente questionários escritos. E esses questionários existem inúmeras metodologias e a gente percebeu a necessidade do próximo passo elaborar uma entrevista com esses estudantes. E a gente defende nesse trabalho que o ensino-aprendizagem deveria promover uma interpretação desse episódio da Revolução Copernicana mais plural, em que diversos epistemólogos apareçam. Normalmente, no ensino, o que a gente vê? A interpretação kuhniana do Kuhn acerca desse episódio. E pouco aparecem outros filósofos da ciência que interpretaram essa transição dos modelos. É isso, obrigada. Perguntas? Vabbè, trato a rispondere. Sí, no hay problema. Una pregunta sobre, ¿saben los estudiantes aquí, estos tuyos, y cuál es para ti el problema observacional central del cambio de un modelo geocéntrico a un modelo heliocéntrico? ¿Cuáles son las dificultades que era difícil explicar con uno para tener la necesidad de cambiar? Porque si un modelo marcha bien, explica todo, no hay necesidad de cambiarlo. Sí. O solo hay cosas externas a la ciencia. Me pregunto si los estudiantes saben o no. Sí. ¿Y cuál es para ti Sí. la evidencia observacional que lleva, cuáles son las evidencias observacionales que dan el sentido del cambio? Sí. Y la otra cosa, bueno, la idea de abandonar una y de adoptar otra, para mí, como lo expliqué ayer, no es verdad, porque por ejemplo, si uno tiene una nave que utiliza un modelo geocéntrico, que utiliza coordenadas centradas en la Tierra y le marcha muy bien, la nave, ¿entiendes? La nave, Sí. sí. En navegación se utiliza, y entonces lo Sí. guardamos. Sí. Gracias, Nicoleta. Voy a empezar por la segunda. Sobre la segunda pregunta, yo cambié mi visión después de su charla de ayer, porque me parecía muy claro que tenía un cambio de modelo heliocéntrico para geocéntrico, pero se puede convivir con los dos modelos, sí. Me parecía antes de ayer muy claro, pero ayer empecé a cambiar mi visión. Y por la primera pregunta, los estudiantes no saben, por ejemplo, los argumentos observacionales que se pasaron, que justifican el cambio de modelo heliocéntrico para geocéntrico. No saben. Y, por ejemplo, hablar de las fases de Venus o del movimiento retrógrado de Marte.
Los estudiantes no sabían que tenía estos problemas, que el modelo de Ptolomeo no explicaba eso, pero no era muy acepto todo. Y no sé, me parece que los estudiantes no saben cosas de astronomía básica y no saben cosas de astronomía observacional y tampoco la historia de la astronomía observacional, no saben. Y para mí, los problemas observacionales que tenían culminado en el modelo heliocéntrico no fueron problemas, porque el modelo geocéntrico puede explicar muy bien estos problemas, pero explica de una otra manera. Y no sé si te contesté, podemos charlar después mucho. Sí. Vamos a preguntas. Bom, professor, desculpa, nós estamos no limite, né? Se for rápido, quer fazer? Eram duas questões que talvez até suscitassem uma discussão maior. Sim, A primeira ótimo. delas tem a ver com a observação. O que argumentos fizeram com que o heliocentrismo fosse definitivamente aceito? Uhum. Eu diria, ele nunca foi definitivamente aceito por muita gente. Em Harvard, numa das salas na Universidade de Harvard, está uma placa que se refere à proibição de falar em sistema heliocêntrico. Eu não me lembro a data que estava escrito, mas há uma placa em que, pela orientação religiosa da universidade, aonde está escrita a proibição de falar e defender o sistema heliocêntrico. Essa é a outra questão muito evidente, é que nos dias de hoje prolifera na internet um movimento que se chama Terra Plana. Em pleno século XXI, essa ideia continua a vicejar, né? Mostrando que em todos os tempos houve hereges que não aceitam. The Flat Earth Society. A segunda é uma questão que envolve o assunto, que é a passagem de Copérnico para Kepler, e que me parece pode ser muito interessante do ponto de vista didático. A contribuição do Copérnico, não só com a proposta de um modelo, mas com a possibilidade e o estudo dos ponteiros, a ideia de ponteiros do relógio. Estavam já no tempo de Copérnico os primeiros relógios com ponteiros, acionados por pêndulos, por pesos, né? Pois bem, mas o problema de qual é o período, qual é o tempo, colocar-se na posição de um dos ponteiros do relógio, que deve calcular o período em que passa por ele o outro. Esse é um problema fundamental e que parece que foi resolvido pelo Copérnico. É uma expressão algébrica, inclusive uma pequena dedução, que está naquele livrinho velho meu, que é como o ponteiro das horas pode calcular cada quanto tempo ele dá uma volta. E que isso só é possível depois da hipótese heliocêntrica. Bom, por alguns segundos eu queria fazer um comentário bem rápido. Tentando ligar um pouco a palestra de ontem na Nicoleta com esta apresentação da Flávia, me leva sempre à seguinte questão. Ensinamos ou tentamos ensinar a questão dos modelos geocêntrico ou heliocêntrico, mas sempre falta uma vivência inicial das pessoas nas questões observacionais. E você pode pegar qualquer modelo, mesmo Piaget, a questão do conflito cognitivo, não é? Mas muitas vezes isso tudo colocado em forma de laboratório, em forma de teoria, que a partir da teoria se questiona de novo, e não há um conflito genuíno daquilo que seja o que se vê, se provoca uma possível interpretação diferente, não é? Quer dizer, e por quê? Porque a gente não estimula, ou no mundo urbano é cada vez menos presente, a observação de que, por exemplo, Marte tem a laçada. E isso barra essa história, a partir daí o que a gente faz, se as pessoas não sabem nem sequer isso, não é?
Então, eu acho que a questão observacional é necessária o tempo todo, não é? Senão, não há o que ficar discutindo depois. Agora, claro que o Popper vai dizer, não, você parte de outra coisa para discutir. Bom, e aí vem os outros filósofos, na verdade. Legal, pessoal, vamos agradecer mais uma vez a Flávia. Próxima apresentação. Eu vou achar em Marte no céu. No meio dos amassados, exatamente. A próxima é Concepções sobre o Sol, uma proposta de categorização. Márcia Regina Santana Pereira. Bom dia a todos. Eu sou a professora Márcia, né, eu sou professora da Universidade Federal do Espírito Santo, eu trabalho com licenciandos em Física. Né? Esse trabalho fala sobre as concepções sobre o Sol, mas eu vou falar um pouquinho do contexto que ele foi produzido. Como eu disse, trabalho com os licenciandos e eu sou coordenadora do PIBID, da Física, no meu campus. Uma das coordenadoras, né, do PIBID. E parte dos alunos do PIBID trabalham especificamente com astronomia. Né? E uma parte do nosso trabalho, uma parte que é importante do nosso trabalho... Agora tem que deixar o botão do inferno. Uma parte importante do nosso trabalho é a divulgação nas escolas de astronomia, né? E principalmente o auxílio na preparação dos estudantes para a Olimpíada, que é uma demanda que a gente acabou percebendo dentro do PIBID, né? Eu já fazia isso antes de ser coordenadora do PIBID, como uma das professoras que trabalha com astronomia dentro do campus. Sempre as escolas me chamavam para dar palestras e tal. E aí, como parte do projeto, com alguns alunos que eu tinha do PIBID, da astronomia, nós pensamos em elaborar algumas palestras específicas do conteúdo, né? Uma série de palestras sobre os conteúdos importantes em astronomia, conteúdos básicos que a gente gostaria de passar para as escolas, para facilitar o nosso trabalho, pela demanda grande, né? Para facilitar para as escolas. E uma dessas palestras, a primeira que a gente trabalhou mais, a que ficou mais redondinha, é uma apresentação sobre o Sol. Né? Essa apresentação se chama Sol, Fonte de Vida na Terra. Eu vou mostrar rapidamente para vocês, só para a gente ver quais são as coisas que são abordadas, né? O que é abordado nessa apresentação. O problema é eu chegar nela aqui. Isso, olha aqui. Eu vou passar bem rapidamente. Eu não sei se os vídeos dela vão funcionar, porque está tudo salvo no pendrive e às vezes... Então a ideia dessa apresentação é a gente mostrar principalmente a importância do Sol, né, como a fonte de vida na Terra, de toda a vida, a fonte da energia da Terra, né, e consequentemente da vida. Acho que está... ele rodou. Depois ele rodou, né? Isso impressiona muito as crianças. Essa imagem, ela está rodando agora? Agora ela parou. Clica nele. Começou.
A gente tentou fazer coisas com bastante vídeos, bastante animação, escolhemos imagens bem bonitas, né? Bem impactantes mesmo. Então a gente fala sobre a Terra, como o Sol nos dá não apenas o calor e a luz, que é mais claro, mas também como o Sol é a fonte da vida, direto ou indiretamente, a fonte da energia da Terra, né? E fala sobre algumas coisas, por exemplo, do sistema Sol, Terra, Lua, como acontecem os dias e as noites, as estações do ano, as fases da Lua, os eclipses. Aqui é sobre o campo magnético, né? A gente fala um pouquinho do campo magnético da Terra e do vento solar. Auroras, essas auroras também aqui são animadas. O negócio é como a gente tem que clicar no... mas aí... Senão a gente vai ver. Tenta clicar na imagem, que ela é animada. Porque às vezes é o tipo de vídeo, né? Põe a mãozinha na aurora. Não faz. Aí, fica nele. Não. No outro. No outro. Aí. Tira a mão. Tira a mão da frente agora. Então a gente pode passar. Deixa que eu passo aqui. Agora eu não consigo. Agora você tem que tirar daí, senão eu não consigo passar aqui. As auroras vistas do espaço, né? Mostrando que as auroras, elas são um fenômeno que a gente vê da Terra, mas são um fenômeno que acontece na atmosfera terrestre, né? E a gente fala rapidamente sobre o sistema solar. Existe uma outra palestra que é só sobre o sistema solar, uma que é só sobre a Lua, tem uma que é sobre o universo, uma que a gente coloca a posição do universo e vai se localizando no superaglomerado, aglomerado, no local e assim por diante, né? E aí aqui a gente passa a falar sobre o Sol. Primeiro do Sol como uma estrela como as outras, né? No meio de bilhões de outras estrelas. Fala sobre elas todas, né? Sobre as estrelas, a Alfa Centauro. E aí começa a falar sobre o Sol. De onde é que vem a energia que é produzida pelo Sol? Né? Essa imagem, a gente percebeu que essa imagem ela causa bastante impacto. Depois, na avaliação, eles tentam reproduzir imagens como essa, né? O tamanho da Terra em relação ao Sol. Aqui a comparação entre o Sol e os planetas. Esse vídeo mostra a superfície do Sol, né? Os ventos solares e algumas explosões. A maioria desses vídeos é do projeto Sogro, né? Que são disponíveis no site da NASA. São vídeos de domínio público, né? Isso é muito, muito interessante porque dá a ideia da dimensão do alcance do vento solar, das explosões solares, né? Então a gente tenta falar do Sol como um corpo celeste bastante ativo e da produção da energia dentro do Sol e como essa energia vai ser transmitida para a Terra, né? As manchas, aqui tem uma mancha em movimento, né? Mostrando a convecção. A rotação do Sol, essa imagem também é uma imagem animada, dá para perceber a rotação do Sol, né? Acompanhando as manchas, né? Aqui a gente mostra para eles também que é possível a gente ver acompanhar as manchas e a rotação do Sol em tempo real, né? No site. Essa é muito bonita, né? Que mostra. E tem uma que é muito legal que
quando tem explosão, isso a gente ressalta, quando tem explosão, vocês vão ver que tem uma interferência na imagem. Que essa explosão, ela chega até a câmera do satélite, né? E você tem uma interferência na imagem, tá vendo? Um chuvisco que aparece, aquela explosão, emissão, né? A emissão de massa coronal, e aí esse vento solar acabou chegando até a câmera do satélite e a gente vê a interferência. Aqui uma outra explosão. Então, todas essas imagens, elas são para mostrar que o Sol não é uma bola uniforme de fogo, ou de lava, ou de gás, né? Alguma coisa assim. Eu vou ter que... Demorei muito, né? Mais do que eu imaginava aqui. Vamos voltar para aquela outra. E aí, é claro, a gente reafirma que não é para olhar para o Sol. Então, a ideia é, como é que eu vou analisar qual é o impacto que essa apresentação tem sobre a minha assistência, né? As pessoas que estão assistindo, os alunos, isso. Né? E aí surgiu a ideia da gente pedir a eles que fizessem desenhos. Né? Então, como é que a gente faz? Antes da apresentação, eu peço a eles que façam desenhos sobre como é o Sol, por dentro e por fora. E eles vão fazer os desenhos do Sol por dentro e por fora. E depois da apresentação, eles fazem novos desenhos do Sol por dentro e por fora. E a gente analisa como é que essas concepções evoluem. Né? E como isso foi feito... Essa análise foi feita em 3 momentos, né, em 3 ocasiões. Na primeira ocasião eu fiz toda a análise completa e aí nós percebemos, né, pela análise, que tinha algumas concepções, e depois, em outros 2 momentos, essas concepções são corroboradas, né, com outros dados, inclusive dados de ensino superior. Né? A análise inicial, que produziu as concepções, foi feita no ensino médio, mas depois, no ensino superior, a gente percebe as mesmas concepções. Então, a partir da análise desses dados, dessas imagens do Sol por dentro e por fora, antes e depois da apresentação, a gente definiu algumas concepções, né? E também percebeu, é claro, algumas concepções